Quanto tempo durará a tribulação? Quanto tempo vai demorar o reinado do anticristo aqui nessa terra? Quanto tempo ele vai usar para perseguir o povo de Deus e se promover, se autopromover em cima do nome do próprio Deus? Quanto tempo ele vai ter nessa terra para cumprir essas profecias malignas? É isso que nós vamos tratar hoje, conversando acerca de alguns livros bíblicos, como o profeta Daniel, Apocalipse e Tessalonicenses. Vamos entender rapidamente, comentando aqui e calculando o que o profeta disse acerca dos cálculos judaicos dos últimos tempos. Ele diz aqui que essas 70 semanas são determinadas sobre o povo de Israel, o povo de Daniel. E aqui ele começa a dividir em 7 semanas e depois 62 semanas. A junção delas forma 69, 69 semanas. Sabemos e estamos cansados de saber, nesses vídeos que eu faço aqui, que uma semana, profeticamente falando, equivale a 7 anos. Então, quando o verso 26 diz: depois das 62 semanas será morto o ungido, e não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o final haverá guerra, ele está se referindo ao final de quase todo esse período profético, faltando apenas uma semana profética, ou seja, 7 anos. Há quem acredite e tente encaixar de alguma forma metade dessa semana, que equivale a 3 anos e meio, ao período terreno de ministério de Cristo aqui na Terra. Porque ele operou pelo período de 3 anos e meio, baseado nas Escrituras. Quando vamos entender um pouco mais sobre o texto, algumas teorias dizem que esses outros 3 anos e meio é o período que o primeiro mártir da igreja é morto, que é Estevão, fechando assim o tempo de espera dessa semana do povo judeu. Mas a grande maioria não concorda com essa teoria. Aonde foram parar esses outros 7 anos? Porque aqui ele vai dizer o seguinte: depois das 62 semanas será morto ungido. Quem é ungido? O ungido, essa palavra se refere a o Messias. E não tem 2 Messias, é apenas um Messias, Jesus Cristo. Quando ele é morto, encerra a semana 69. Será que a semana 70 começa a ser contada daqui, ou ela pausa e é jogada lá para frente, por final dos tempos, para encerrar todo esse período? Nós vamos entender uma coisa. Todos os cálculos proféticos que falam da besta, eles estão citando um período variado, em linguagens variadas, mas que o fim é o mesmo. Quando ele fala em 1260 dias, em 42 semanas, 3 anos e meio, ele está se referindo ao mesmo tempo profético, que é esse. Só que tem um problema. Aqui nesse verso de Daniel 9, 24 ao 27, sobra 7 anos. Mas quando ele se refere a esse período de tribulação, ele está colocando aqui 3 anos e meio que essa besta vai operar. Quando vamos para Apocalipse 17, há algo estranho, porque o que é que ele diz? Ele está falando da besta, das cabeças da besta, e no capítulo 17, verso 12, ele diz: os 10 chifres que viste são reis, os quais ainda não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Nós sabemos que dias, anos, semanas, meses, em linguagem profética, não são exatamente os mesmos que conhecemos. O que é que ele quer dizer com durante 1 hora? Você vê que no livro de Apocalipse tem várias cronologias e várias partes de tempos que são obviamente simbólicas. Aqui, quando vemos 1 hora, em outro momento vamos ver meia hora de silêncio nos céus. O problema é como transformar isso em tempos terrenos. Como é que vamos fazer para entender quanto tempo é essa hora? Há quem acredite que essa hora equivale a 1 ano. E há teorias que dizem que equivale a 5 meses. Mas isso nós vamos ver em um outro vídeo mais numerológico. E aqui nós vamos continuar entendendo o seguinte. É necessário, antes que isso aconteça, que houvesse um grande evento que mudaria a história do cristianismo, que é a grande apostasia. O que é que significa apostasia? Do grego, apóstasis significa estar de longe. Ele tem um sentido de afastamento definitivo. E esse afastamento definitivo, ele é deliberado, ele é voluntário. Ele possui um caráter personalíssimo da pessoa que escolhe esse ato. Em 2 Tessalonicenses 2, ele vai falar sobre o nosso encontro com Cristo, o arrebatamento, o nosso encontro com Ele nos ares. E ele vai dizer o seguinte: irmãos, eu rogo a vocês sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião para com Ele, que não vos movam facilmente o vosso entendimento, não se perturbem nem por espírito, por palavra, por uma carta, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém vos engane, não deixe que ninguém engane vocês, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia. Então, primeiro vai vir essa apostasia. O que é a apostasia? Qual foi o evento histórico que trouxe a apostasia da igreja? Que trouxe o afastamento definitivo da igreja, tornando ela de mulher a meretriz, traindo o seu noivo e se entregando a outros deuses, a outros cultos, a outras crenças, a outras adorações. Qual foi esse evento histórico? Foi quando a igreja se institucionalizou, quando a igreja se entregou ao Império Romano e passou a integrar a instituição que hoje nós conhecemos como catolicismo e todos aqueles sincretismos, paganismos, todas aquelas tradições e crenças foram incrementadas ao longo dos tempos, trazendo muita barbárie, muita corrupção, muita morte, inclusive muita adulteração dos conhecimentos bíblicos e introjeção de conhecimentos, doutrinas errôneas, não bíblicas, o que Paulo chama de doutrinas de demônios. Isso é muito preocupante. Aqui ele fala que primeiro vai vir essa apostasia e depois é que vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Ele próprio, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser um Deus. Isso é uma característica muito específica, porque quando vemos e procuramos entender o tempo de governança do anticristo, sempre está atrelado à besta um período de 3 anos e meio. Então, seria os
7 anos totalmente jogados para esse período final, ou então Cristo cumpriu metade dele, com 3 anos e meio de ministério terreno. Se for isso, nós temos aqui um período máximo de perseguição, como diz Daniel e Apocalipse, de 3 anos e meio, quando acontecerá o seguinte: ele vai perseguir os santos do Altíssimo e os vencerá, é o que diz os 2 livros. E aí, ai daqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no período de tribulação e que vai escapar dessa perseguição. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou os profetas, Deus não poupou os apóstolos, Deus não poupou a igreja, Deus não poupou nem o seu filho. Por que é que você acha que ele vai poupar essa igreja moderna, essa igreja acochambrada, essa igreja totalmente Nutella, digamos assim, com a linguagem mais moderna? Por que é que ele vai deixar passar essa igreja que está morna? Você entendeu a linguagem apocalíptica que eu quis dizer? Muito pelo contrário, ela vai ser provada no fogo, para que todas as impurezas sejam tiradas, e assim aqueles que são ouro sejam limpos, e todos aqueles que sejam sujeira sejam retirados e destruídos. É assim que se purifica uma igreja, por meio de tribulação e dificuldades. Esse é um dos propósitos que o próprio Deus vai fazer com que seja permitido ser feito ao longo dos tempos, ao longo do final dos tempos. E o objeto, o instrumento, será o próprio Anticristo. Aqui acontece que não há a total certeza quanto ao tempo de tribulação. Não há total certeza, até porque os versos são um pouco vagos, sobre quanto tempo durará esse período. Mas é bem claro que, independente de ser 1 hora, e aí tem as discussões de quanto tempo dura essa hora profética, que seja 3 anos e meio, que seja 7 anos, acredito que não vai durar exatamente o período que está dizendo nas profecias, porque o próprio Cristo disse que o tempo da vinda dele seria abreviado, porque senão nenhuma carne se salvaria. Então esse tempo, por mais que esteja escrito nas Escrituras, ele vai ser reduzido. O Senhor, ele traz as provações, mas ele não prova além daquilo que você possa suportar. É o que ele deixou registrado nas Sagradas Escrituras. O importante é que as pragas do Apocalipse são apenas para aqueles que adoram a marca da besta. A perseguição do Anticristo, aí sim, é para a verdadeira igreja de Cristo, que não nega o seu nome, mesmo na hora da morte. Então, por isso que ele traz essas promessas, essas recompensas: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos visto ao longo de toda a história da cristandade, desde os apóstolos, exemplos arrepiantes de resistência da fé. E aí muitos têm se perguntado, inclusive na postagem de hoje do nosso Instagram: será que teríamos força o suficiente para resistir tudo aquilo que eles passaram, sem abrir mão, sem negar aquilo que cremos, e ainda assim se alegrando e glorificando no Senhor, em plena execução, em plena morte? Nós estamos num mundo em que Cristo disse que, quando voltasse, perguntaria se ainda haveria fé. Estamos num mundo em que ele disse que, por se
aumentar, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não de poucos, de muitos. E isso está ficando contagiante e perigoso. Todo esse período faz parte do período de pré-parto. As dores iniciais que anunciam um parto. E a mulher, que é representação do povo de Deus, ela vai passar por esse parto. Ela vai dar luz a um filho. E ela vai sentir até as últimas dores desse parto. Nunca vi um parto sem a presença da mãe. Como é que a criança vai nascer? A igreja, que é a mulher, que é a noiva de Cristo, vai dar parto a esse filho, a esses filhos gerados para Deus. Não pense você que ninguém vai escapar. O vídeo cabeça aqui do Fatos Curiosos da Bíblia é justamente se vamos ou não passar pelo arrebatamento antes ou depois da tribulação. Dá uma conferida e você vai ver bem melhor esse conteúdo, com mais complexidade, e vai entender que não há para onde correr. Se eu fosse você, começaria a me preparar, a encher a minha lâmpada de azeite. Se você conhece a parábola das 10 virgens, você sabe do que eu estou falando. Para que na hora que o noivo gritar, na hora que as portas das bodas se abrirem, você não esteja sem luz. Porque ele não vai deixar entrar. E não vai haver tempo para buscar mais azeite. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, divulguem e nos veremos nas próximas gravações.